Para você que nos acompanha aqui no Portal Metrópolis, hoje eu converso com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre relatório do governo Trump, governo dos Estados Unidos, recheado de críticas ao governo brasileiro, ao judiciário brasileiro, a Alexandre de Moraes, a medidas econômicas do governo Lula. Portanto, recebo hoje, de forma por videoconferência aqui, Eduardo Bolsonaro. Obrigado pela sua participação. Eu queria já começar lhe perguntando, Eduardo, qual a sua avaliação, os principais pontos desse relatório divulgado pelo governo dos Estados Unidos? Esse não é o primeiro relatório. Houve também, nos últimos dias, eu divulguei na coluna um relatório em que o governo Trump avalia que as decisões judiciais no Brasil têm viés político. E hoje, esse novo relatório citando censura por parte do ministro Alexandre de Moraes, além de críticas ao governo Lula, sobretudo no campo da economia. Boa noite, Eduardo. Qual a sua avaliação sobre os principais temas desses relatórios divulgados pelo governo Trump? Primeiro, foram pelo menos 3 notícias hoje, né, Capelli? A primeira, o relatório do Congresso americano, da CCJ, depois foi endossado pelo State Department, também falando da sua preocupação com relação à censura e interferência na eleição brasileira para 2026, e também novidades contando que estamos na reta final da Seção 301, aquela investigação focada na parte comercial da relação Brasil e Estados Unidos, pode levar a sanções a autoridades brasileiras. E a avaliação é de que, primeiro, os americanos estão prestando atenção na eleição brasileira, sim, né? Algumas pessoas estão até interpretando que essas novidades de hoje são até uma resposta à revogação do visto do diplomata americano Darren Beatty, que foi impedido de ir ao Brasil num evento para minerais críticos organizados pela Embaixada Americana. Mas mais do que isso, expõe também que o governo Lula patrocinou com dinheiro público, o meu dinheiro, o seu dinheiro do pagador de impostos, a ida de uma oficial brasileira, a vice-cônsul de São Francisco, para um evento para tratar de censura global, junto com países representados, né, países como o Reino Unido, Austrália, dentre outros. Ou seja, justamente aqueles países que mais sofrem com censura no mundo estiveram juntos no evento de uma ONG ligada à Universidade de Stanford. Então, é muita novidade. Isso daí vai dar outros desmembramentos, mas coloca em xeque, coloca um holofote na eleição do Brasil de 2026 já, Capelli. O senhor acredita que o governo Trump pode, de alguma forma, impactar na eleição presidencial do Brasil este ano? O relatório da CCJ, né, liderada pelo deputado Jim Jordan, a comissão mais importante do Congresso americano, foi bem claro. Eles dizem que na eleição de 2022, onde já houve censura, a eleição foi decidida por uma margem de menos de 2%, e isso tudo foi feito em favor do candidato Lula da Silva, que isso, se for repetido agora, né, colocará em xeque a lisura da eleição brasileira. Ou seja, pode ser, Capelli, que a gente esteja diante de, pela primeira vez na história, não ter uma eleição brasileira, se seguir nessa pegada de censura para influenciar o resultado de uma eleição a favor do Lula e do PT, talvez os Estados Unidos não reconheçam a eleição brasileira. Porque a eleição não é só você apertar um botãozinho ou o X lá no seu candidato e depois ir para casa esperar anunciarem um vencedor. Eleição é onde as pessoas têm liberdade para fazer campanha, têm liberdade de expressão para criticar quem quer que seja, e na eleição de 2022 isso já não ocorreu. Essa própria comissão fez aquilo que ficou conhecido como Twitter Files Brasil, expôs a troca de mensagens entre o TSE e o STF e o Twitter. Aí descobrimos as ordens secretas de Moraes para derrubar perfis e obrigando as plataformas a não comunicarem a usuários bloqueados que essa ordem partia dele, ministro Alexandre de Moraes. Então isso tudo está causando muito problema, pode sim gerar consequências reais. Isso tem que ser interpretado como um alerta e o TSE tem que se movimentar para impedir essa censura nas eleições. E quais seriam essas consequências, essas sanções? O senhor acredita na volta da Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes? Há consequências contra o governo Lula no campo das sanções? Quais seriam essa reação do governo dos Estados Unidos na sua concepção? O retorno da Lei Magnitsky pode ocorrer sim, até porque outras autoridades estavam no processo de sim serem inclusas na lista de sanções da OFAC, através da Lei Magnitsky, inclusive membros do Judiciário brasileiro. Isso já estava ocorrendo lá atrás.
E quando os Estados Unidos suspendeu a lei Magnitsky para com Moraes e a sua esposa, Vivi Bassi de Moraes, ele não o fez declarando-os como não violadores de direitos humanos. Ou seja, Capelli, todos os ingredientes ainda estão lá. Os relatórios, né, as agências americanas dando ok, reconhecendo que houve violações de direitos humanos, isso tudo ainda continua dentro dos arquivos das autoridades americanas. Basta uma conveniência política para o Trump, o secretário Rubio e o secretário Bassett apertarem novamente o botão e voltar a vigorar a Magnitsky contra essas pessoas. Mas também, para finalizar, eles podem aplicar a atual política do secretário Rubio de cancelamento de vistos, né, revogação de vistos para censores. Então, eles podem estender a lista de autoridades brasileiras impedidas de entrar nos Estados Unidos, apenas para citar 2 efeitos práticos do que pode estar por vir. Mas o visto de autoridades já foi revogado, os vistos, né, inclusive de Alexandre de Moraes. Então, Mas pode ser estendido. Há mais quem? Por exemplo, né, a gente tem eles não dizem, né, Capelli, quem são exatamente as autoridades que perderam os seus vistos. Eles dizem que quando elas forem ao aeroporto, elas vão descobrir, ou tentando entrar nos Estados Unidos, elas descobrirão. Mas isso daí pode ser estendido a todos aqueles que estão identificados como apoiadores do Alexandre de Moraes, por exemplo, ou apoiadores do Gilmar Mendes, já que o próprio relator, o ministro Gilmar Mendes, como sendo dos incentivadores daquela lei, né, daquela decisão que reinterpretou o artigo 19 do Marco Civil da Internet no passado. Ou seja, quando o STF esquentou os crimes do Moraes cometidos através de ordens secretas na eleição de 2022, atropelando a lei do Marco Civil da Internet. Quem estiver nessas equipes pode correr o risco também de ter seu visto americano revogado. As notícias dão conta de que já houve revogação de 8 dos ministros, né? Apenas André Mendonça, Cássio Nunes e Luiz Fux não teriam tido aí os vistos revogados. Ainda falando sobre Magnitsky, o senhor acredita que a revogação da Magnitsky pelo governo de Donald Trump, Magnitsky contra Moraes e Viviane Bassi de Moraes, ocorreu por quê? Foi uma conveniência política, econômica? Por que, na sua concepção, houve a revogação da Magnitsky contra Moraes pelo governo Trump? As autoridades americanas elas não especificaram, apenas genericamente, né, declararam que foi por uma questão de conveniência, né, de política internacional norte-americana. Mas é claro, a gente está diante de uma eleição agora aqui nos Estados Unidos, para o Congresso americano, você tem a inflação muito alta dentro dos Estados Unidos, você tem os Estados Unidos procurando ter uma melhor relação com o Brasil. Por isso que foi retirado a tarifa dos produtos que estavam pesando aqui no mercado dos americanos, né? Notoriamente a carne e o café. Então, esse é que foi principalmente vamos dizer assim, o pano de fundo para a retirada dessas sanções. E todo mundo sabe também que há um interesse muito grande do presidente Trump em minerais críticos. E o Brasil é o país com a segunda maior reserva mundial em minerais críticos. Então, isso daí foi o que deu espaço para a revogação dessas sanções e uma tentativa de aproximação entre os países. Mas o que eu tenho, né, em mente é que pouco importa o que o Lula prometeu aos americanos, ele não vai conseguir entregar. Cedo ou tarde os americanos vão se dar conta disso, né, porque Lula ele é um mentiroso quanto mais, né, é aquele que promete picanha em época de eleição, né, e entrega abóbora, mas também pelos seus laços com a China. Lula voltou a fazer críticas duras agora ao governo de Donald Trump depois de ter ali surgido numa condição favorável com o presidente dos Estados Unidos. Eles disseram que rolou uma química ali, né, entre Donald Trump e Lula. Foi reciprocamente ali elogios mútuos num primeiro momento e agora Lula volta a fazer críticas mais contundentes contra Trump. O senhor acredita que já está havendo um distanciamento maior entre os dois chefes de Estado? Capelli, na verdade, o Trump ele é um gênio na arte de negociar, né? Tem livros publicados sobre esse assunto. Então ele não se importa nem um pouco de sorrir ou fazer elogios a pessoas que notoriamente ele não gosta. Ele fez até também para o presidente da Colômbia, né, o Gustavo Petro, recentemente, quando o Petro então aceitou o seu convite para ir até a Casa Branca no Salão Oval. Então isso tudo é estratégia de negociação do Trump. Muitas pessoas acabam se ludibriando e achando que não, está tudo bem, ocorreu uma química. E, na verdade, não ocorreu química alguma. Há interesse entre os países. E, pelo que você está notando agora, né, esses interesses estão se aflorando. Ao que parece, como eu disse, né, o Lula parece não estar entregando aquilo que ele prometeu. E os Estados Unidos
estão dando sinais de que está chegando o prazo limite. A paciência está acabando. Então, isso tudo pode sim fazer com que retornemos a uma atmosfera política onde retorne a Lei Magnitsky, o cancelamento de vistos, ou mesmo, né, como o próprio governo americano disse, provavelmente em maio acaba a investigação e tenha-se ali o resultado da Seção 301, gerando mais sanções a outras autoridades, aí por motivos estritamente comerciais. Seção 301 é o quê? Seção 301 é a investigação para saber se as empresas americanas elas estão sendo bypassadas, se elas estão sendo preteridas. E elas foram abertas, né, já o senhor Navarro falando notoriamente de que sim, né, isso daí ocorreu, mas é claro, eles precisam justificar, documentar, e é isso que eles estão fazendo nesse momento. Notoriamente, eles reclamam muito de um privilégio dado à China, não respeitando mecanismos de comércio internacionais. Basta você ver, Capelli, que os Estados Unidos, em regra geral, sempre foram os maiores parceiros comerciais do Brasil. Apenas deixaram de ser a partir de 2019, no segundo governo Lula. Então, ao que parece, sim, está ocorrendo esse privilégio para empresas chinesas. Do ponto de vista das eleições deste ano, o senhor acredita que os Estados Unidos podem atuar de alguma forma ao avaliar que não são justas as condições entre os candidatos, entre o governo e a oposição? O senhor acredita que os Estados Unidos tomarão alguma atitude no sentido do objeto da eleição presidencial esse ano? Ou não? Eles vão só observar e o que eles podem fazer é não reconhecer? Ou antes das eleições, os Estados Unidos poderão atuar de alguma forma? Eu acho que hoje já representa um grande alerta. Eu acho que o TSE tem que ligar o sinal amarelo hoje, né? Começar a trabalhar hoje para impedir essa censura, para impedir essa estratégia, notoriamente para beneficiar o Lula. Porque, por exemplo, em 2022, só um dos lados entre a direita e a esquerda foi obrigado a deletar os seus próprios tweets. Eu tive que deletar da minha plataforma, né, X, os meus posts, onde eu vinculava Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, a Lula. Outros tiveram que deletar vinculações de Maduro a Lula ou falar que Lula é a favor do aborto. Isso daí não é uma eleição. Então, o sinal amarelo tem que ser ligado. Eu acho que esse daqui é só um primeiro passo. Os Estados Unidos estão se antevendo ao problema, porque sabem que depois que o resultado da eleição é declarado, é muito difícil de revertê-lo. Mas pode ter certeza, não só Estados Unidos, como também nós trabalhamos para que autoridades da União Europeia estejam no Brasil como oficialmente observadores para fazerem os seus relatórios e assegurarem que o Brasil teve uma eleição limpa. Estamos trabalhando isso daí não buscando um privilégio, mas buscando uma igualdade de armas, uma paridade nas condições da disputa eleitoral. Então, o mundo inteiro estará de olho. O Brasil não é um país qualquer, é a segunda maior democracia do Ocidente. Vocês vão perceber que cada vez mais o Brasil estará nos jornais internacionais. O senhor falou que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem que ligar o alerta. O senhor prevê sanções, medidas do governo Trump contra autoridades do TSE? Olha, o governo Trump ele pode implementar medidas contra quaisquer autoridades que identifique como sendo protetoras ou iniciadoras dessa censura, né, ou tem alguma participação em fraude eleitoral, ou mesmo, né, como o próprio Barroso falou no passado, que pediu ajuda do State Department. Olha só, em 2022, a gente está saindo de um momento em que os Estados Unidos faziam resoluções e pressão para que o Brasil reconhecesse o resultado eleitoral assim que ele viesse, não dando margem para que fosse contestado, para agora, né, a emissão de alertas, né, a tentativa de envio de autoridades ao Brasil para entender o processo eleitoral brasileiro, como tentou ser feito ali através do diplomata Darren Beattie, investigações, declarações da CCJ para garantir a lisura da eleição. E o governo Trump faz isso de maneira aberta, porque não tem do que se esconder. Enquanto que o Biden fazia de maneira velada, quando mandou o chefe da CIA, quando mandou o seu ministro da Defesa, dentre outras autoridades ao Brasil, para ameaçar agentes e autoridades do governo Bolsonaro. Olha, se vocês não reconhecerem o resultado da eleição assim que ele for tornado público, nós vamos sancioná-los. Então, graças a Deus, o Trump é presidente dos Estados Unidos e isso daí pode sim influenciar o Brasil a ter uma eleição livre, porque as últimas já sofreram interferência, mas do governo Biden. O senhor atuou abertamente para que os Estados Unidos
aplicassem a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Foi uma articulação que envolveu idas suas à Casa Branca, negociações com integrantes do governo dos Estados Unidos. O senhor pretende articular sanções a autoridades do TSE que o senhor julgue que não estariam agindo com imparcialidade na eleição presidencial deste ano? Sem sombra de dúvidas, Capelli. A minha vinda forçada para viver em exílio tem se comprovado o maior tiro no pé do Alexandre de Moraes. Se no primeiro momento eles me chamaram de covarde, fujão e fizeram chacota, eu tenho certeza que hoje eles estão extremamente arrependidos. Porque se eu não estivesse morando aqui nos Estados Unidos, não seria capaz de ter ido tantas vezes a Washington, D.C., trabalhar e advogar a favor dessas sanções. Agora, quem assina e quem avalia, né, os fatos são as autoridades americanas. O que o senhor vai fazer? Mensageiro. O que o senhor irá fazer, então, é reportar ao governo dos Estados Unidos autoridades do TSE que o senhor avalie que não estariam agindo com correção nas eleições deste ano, é isso? Seria um mensageiro. E nós podemos fazer isso também em tempo real, através de conversas de aplicativos de mensagem. Isso daí é importantíssimo. Hoje o mundo funciona em tempo real, né? E a eleição brasileira ela vai ser muito dinâmica. A gente já sabe como é que funciona. Então, sim, estarei atento, farei as minhas denúncias quando entender pertinente e que Deus ilumine a cabeça das autoridades americanas para entender as providências. A quais órgãos o senhor vai fazer essas denúncias? A Casa Branca, a deputados, a senadores e a quaisquer outras pessoas que tenham algum poder efetivo ou mesmo notoriedade, seja nas redes sociais, seja nos jornais internacionais, aonde eu tiver espaço, onde eu for consultado a levar informação, ali eu estarei para me expressar, porque aqui é a terra da liberdade. O senhor fez um vídeo num evento conservador nos últimos dias, dizendo que estava mostrando o apoio ali das pessoas que estavam no evento para mostrar ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito, né, para apurar se houve irregularidade. Quando o senhor gravou aquele vídeo dizendo, olha, vou mostrar aqui esse apoio para o Jair Bolsonaro, o senhor mandou aquele vídeo para quem naquela ocasião? Esse vídeo está gravado no meu celular. O Alexandre de Moraes é maluco, ele tem um fetiche comigo, eu acho que ele deve sonhar comigo, por isso que ele fica tentando fazer essas ordens. Porque ele, na verdade, Capelli, ele tenta me intimidar. O Flávio Bolsonaro gravou um vídeo, postou nas suas redes sociais, disse que em algum momento mostraria para o Jair Bolsonaro. E não teve problema nenhum. Por que quando eu faço, vira problema? Porque ele quer pegar uma base de pessoas, né, que não acompanham política ou que sejam mais ignorantes para achar que o Eduardo Bolsonaro está dando dor de cabeça ao Jair Bolsonaro. Ou seja, ele quer me calar, ele quer causar uma fissão, uma divisão entre mim e a minha base de apoiadores. Mas eu jogo com as minhas próprias regras, não estou preocupado com a pressão do Moraes e vou seguir sendo o pior pesadelo dele aqui nos Estados Unidos. Mas chegou a enviar aquele vídeo para alguém, para que alguém pudesse repassar para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ficou apenas no seu celular ou o senhor enviou para alguém? Como é que foi a dinâmica? Se o Alexandre de Moraes tiver coragem de me mandar uma carta rogatória para eu responder a esses factoides que ele faz sobre mim, essas investigações onde ele abre para ele ser o investigador, o julgador, o acusador, se ele tiver coragem, Moraes, eu te desafio, mande uma carta rogatória para mim aqui nos Estados Unidos, que eu te respondo ainda fazendo uma transmissão ao vivo. Mas enquanto não chega a carta rogatória enviada por Moraes a você aí nos Estados Unidos, o senhor poderia dizer qual foi a dinâmica daquele vídeo, se foi só armazenado no celular ou se enviou para terceiros? Capelli, eu quero que o Alexandre de Moraes me intime. Eu quero que ele pare de ficar pedindo às plataformas, utilizando de meios ilícitos para pegar meus dados pessoais, igual fez agora, né? Explanou agora esse relatório da CCJ americana, onde ele pede às plataformas de redes sociais dados pessoais meus. Eu é que tenho que perguntar para o Moraes. Eu é que tenho que saber, Moraes, quais dados pessoais meus você está querendo saber? Você está tentando entrar no meu celular? Se eu estivesse no Brasil, Capelli, ele já tinha mandado a Polícia Federal ir lá em casa, né, mesmo eu sendo inocente, um congressista, fazer o chamado Phishing Expedition, que ele pega o teu celular, tenta entrar no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, para sugar ali, para ver se tem algum tipo de crime, e depois fica vazando a conta-gotas para a imprensa para tentar te desgastar politicamente.
Então, essa pergunta aí, Capelli, com todo respeito, mas eu não vou responder e um belo dia ainda vou mostrar ao meu pai esse vídeo. Em relação à prisão domiciliar que foi concedida por Alexandre de Moraes ao seu pai por questões de saúde, ele concedeu a prisão domiciliar pelo prazo de 90 dias. E ao final dos 90 dias, aí tem essa expectativa de que pode haver uma prorrogação da prisão domiciliar ou então termina e ele volta para o presídio. Como o senhor avaliou essa decisão de prisão domiciliar concedida por Alexandre de Moraes? Primeiro é importante destacar que ele não fez isso porque ele é uma boa pessoa e está preocupado com a condição de humanidade de Jair Bolsonaro. Ele fez isso porque está preocupado com a sua própria imagem e provavelmente por receber pressão de seus colegas do STF, pois ficaria muito feio caso Bolsonaro viesse a falecer dentro do presídio. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí ele cria mais um monstrinho jurídico. É a primeira vez que a gente está vendo a figura da prisão domiciliar temporária, onde inclusive Alexandre de Moraes utiliza desculpas que não foram nem criadas pelos médicos de Bolsonaro para impedir visitas a Jair Bolsonaro, no notório bloqueio de um eventual trabalho político que a maior liderança desse país possa efetuar, ainda que dentro, da sua casa, presa em prisão domiciliar. O Moraes ele diz que por conta de vírus e bactérias que podem ser trazidos da rua ou algo desse tipo, ele restringe as visitas a Jair Bolsonaro. Na verdade, ele impede, restringido apenas a familiares e advogados. Ou seja, mais uma vez ele mostra a sua atuação política. E eu sei que ele está fazendo isso porque ele tem a cadeia e isso possa trazer mais repercussões negativas ao STF. Mais do que a lama, o poço, o esgoto de corrupção em que a corte se meteu. Então, Moraes, ele tem 130 milhões de outros motivos para se preocupar com outros assuntos, mas prefere fazer esse tipo de coisa com Jair Bolsonaro. Eu já consigo entender esse jogo e ter essa leitura. É por isso que o Moraes tenta a todo momento me prejudicar aqui no exterior. Em relação às eleições, Flávio Bolsonaro, que foi o candidato escolhido por Jair Bolsonaro para disputar a presidência, muitas pessoas achavam que ele teria uma dificuldade de crescer por conta da rejeição, que seria alta, mas a gente está agora no mês de abril, acabamos de entrar em abril, e as pesquisas apontam um empate técnico entre ele e o presidente Lula. Algumas pesquisas com variação, Flávio um pouco à frente, o presidente Lula um pouco à frente, ou um empate técnico ali, mas o fato é que ele conseguiu um crescimento que foi mais rápido do que muitas pessoas no campo político acreditavam que seria. A que se deu essa elevação do Flávio Bolsonaro nas pesquisas, na sua concepção? Existem diversos fatores, Capelli? O primeiro deles é o comparativo. Como é que você está agora e como é que você estava 4 anos atrás? É óbvio que você está pior agora, 4 anos atrás, ainda que com pandemia, guerra se iniciando lá na Rússia contra a Ucrânia com repercussão no mundo inteiro, a maior seca do último século, ainda assim você via um presidente conseguindo reduzir, por exemplo, o preço da gasolina, comprando briga com governadores, comprando batalhas dentro do Congresso. E agora o que você vê é um presidente inerte, muito mais preocupado em viajar o mundo em uma lua de mel eterna com a Janja, do que se preocupar com os problemas do povo, no momento em que a gasolina em vários estados chega aos R$8. Alguns está até beirando R$10, dizem. Então você consegue perceber uma insatisfação com a economia. Segundo ponto, principal, a questão da segurança. O brasileiro já não tem mais a possibilidade de sair de casa. Você pode morrer igual porco na rua porque um menor de idade conseguiu comprar um 38 numa favela dominada pelo tráfico de drogas. E o Flávio Bolsonaro apresenta a solução para isso. Estive com o Flávio Bolsonaro, fomos a El Salvador, temos contato próximo com o ministro da Justiça, Gustavo Villatoro. Eu mesmo já fiz as contas junto com o ministro da Justiça de El Salvador e com 2 presídios do tamanho do Cecote, o famoso Centro de Contenção do Terrorismo lá de El Salvador, você consegue prender todos os bandidos do CV e do PCC. Então o Flávio ele tem condições de dar respostas efetivas na segurança pública, tal qual o Jair Bolsonaro deu, reduzindo em 1/3 o número de homicídios, no mesmo momento em que aumentava o acesso a armas legais para o cidadão de bem. Então a gente sabe como é que faz, o povo tem clareza disso e isso é que está alavancando principalmente o Flávio. Quando o senhor esteve com ele pessoalmente, qual foi a mensagem, a conversa entre o senhor e Flávio Bolsonaro sobre a candidatura dele? Ele te passou as impressões que ele está tendo sobre a candidatura, os projetos dele para a eleição? Como é que foi essa conversa?
Primeiro, é muito bom, né? Sempre bom encontrar com meu irmão. Estou impedido de retornar para o meu país, lamentavelmente. Então, dar um abraço nele sempre é positivo. E a gente conversa igual sempre conversamos, né? A gente fala dos cenários, estamos falando aí de candidaturas que o quanto antes a gente tem que bater o martelo e decidir pelo país inteiro. Não é algo fácil, né? Muitas das vezes não depende só de nós, depende de várias outras lideranças estaduais e nacionais, mas é sempre uma conversa boa. Eu estou muito feliz que ele está empolgado, está cheio de energia e muito confiante na vitória. A gente só quer duas coisas, Capelli, que é exatamente o que o Flávio Bolsonaro falou no discurso dele no CPEC americano, aqui no Texas, e é o que saiu hoje no relatório da CCJ do deputado Jim Jordan. Não haver censura na eleição e que as eleições sejam limpas e transparentes. Se isso ocorrer, eu tenho certeza, Flávio Bolsonaro será o próximo presidente, perdoará Jair Bolsonaro e governará ao lado de Jair Bolsonaro o Brasil pelos próximos, pelo menos, 4 anos. Como é que está a sua relação, Eduardo, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Teve aquela carta do Bolsonaro sobre pedindo união da direita, pedindo que a direita se pacificasse. Ele soltou aquela carta pouco depois de críticas suas a Michele Bolsonaro, né? O senhor já fez críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio. Aí veio aquela carta do presidente Bolsonaro, que não citou o senhor nominalmente, mas pedindo ali que parasse a direita de se atacar entre si para haver uma união. Como é que o senhor interpretou aquela carta do ex-presidente Jair Bolsonaro e como é que está a sua relação ou não relação com Michele Bolsonaro? Eu interpretei como muito positiva. Eu acho que tem que haver é o único nome que representa a possibilidade de virada de página do Brasil desses tempos sombrios de prisão política, de censura. Então, efetivamente, aquele que é capaz de dar uma anistia efetiva a todos esses presos políticos chama-se Flávio Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro pediu união em torno do nome dele, né? Lamentavelmente, muita gente interpretou isso errado, acha que união é parar de cobrar apoio ao Flávio Bolsonaro, só que a gente está num país livre. E as pessoas estão conseguindo perceber que gente dentro do PL que não apoia o Flávio Bolsonaro está sofrendo desgaste. E isso daí, infelizmente, é inevitável. O senhor me falou... Com relação a Michele... Desculpe, perdão? Pode continuar. Em relação a Michele? Com relação a Michele, é tranquilo. A gente respeita ela tem um bom trabalho na pauta, principalmente das mulheres, né? Rodou o país inteiro, nós valorizamos isso. Está no PL Mulher, está junto lá com o presidente Valdemar, tem a sua sala no Brasil 21, faz os seus eventos, é uma favorita candidata ao Senado pelo Distrito Federal e assim vai continuar sendo. Da minha parte, não tenho problema nenhum com relação a isso, é um excelente quadro. Agora, qualquer tipo de embate ou discussão, isso aí acontece em qualquer lugar, né? A gente tenta fazer da maneira mais interna possível, então publicamente aqui fica só meus elogios. Um beijo, a minha madrasta Michele, saudades também. Em relação à candidatura de Flávio, é cada vez menor a quantidade de pessoas que acham que ele pode ser substituído, por exemplo, por Tarcísio para disputar a presidência da República, dado o tempo que está chegando aos 45 do segundo tempo, mas ainda tem aí alguns dias. Há alguma possibilidade, por mais remota que seja, de Flávio não ser candidato para que Tarcísio assuma essa candidatura à presidência? Não, Capelli, até o próprio Tarcísio tem falado publicamente na sua intenção de sair candidato à reeleição. Tarcísio está no Republicano, Flávio Bolsonaro está no PL. Eu acho que está muito bem feito esse arranjo, isso aí está encaminhado. Inclusive, fiquei muito feliz de ouvir, né, essa convergência de intenções. Eu acho que a chapa ela caminha mais forte, é menos ruído. Isso antecipa, né, muita da caminhada, muito dos voos que podem ser alçados. O Flávio Bolsonaro está indo com frequência a São Paulo, com frequência se encontrando com o Tarcísio. O Tarcísio sabe que um bom governador do estado de São Paulo, com 2 mandatos, é uma pessoa de nome forte nacional para as futuras eleições ou para servir de cabo eleitoral, caso decida ir para a iniciativa privada. E o Tarcísio também sabe que muitas das obras que ele iniciou, ele vai conseguir terminar agora, nesses 4 anos, que, se Deus quiser, será reeleito governador do estado de São Paulo. Então, isso daí traz muita alegria e o projeto político segue adiante. Para a gente encaminhar para a parte final agora, o senhor me disse que tem horário também aí, mas para a gente encaminhar para a parte final, a Polícia Federal vem fazendo um bom trabalho
nas investigações sobre o caso Master, dado o volume de informações, né, que a imprensa vem noticiando em relação a investigados, a documentos, a repasses de dinheiro? A Polícia Federal vem fazendo um bom trabalho no caso Master? Olha, Capelli, aqui dos Estados Unidos, mais do que nunca, eu tenho acompanhado muitas redes sociais, né? E a Polícia Federal, com esse trabalho, né, no caso do Banco Master, ela está resgatando a sua credibilidade. Muito ficou associado àquele destacamento da PF junto ao Alexandre de Moraes, algo que é uma jabuticaba brasileira, uma bizarrice que você só vê no Brasil. É difícil até de você explicar para o americano aqui que você tem um juiz da Suprema Corte com orçamento próprio e um destacamento com força letal próprio. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, só no Brasil. Mas era a imagem que estava fixando na gloriosa Polícia Federal. E agora, com o caso do Banco Master, isso aí tem sido resgatado. Também no caso do INSS, tive a oportunidade hoje de falar com um deputado que presidiu a comissão, né, Alfredo Gaspar, uma satisfação. Telefonei para ele enquanto cidadão para agradecer ele pelos serviços bem feitos. E olha o que ele conseguiu produzir, né? Material suficiente para botar 15 bandidos na cadeia, resguardando, né, para que mais aposentados não fossem assaltados. Então é isso que a gente espera da Polícia Federal, né, do deputado, não só Alfredo Gaspar, mas da classe política brasileira. Nesse caso do Banco Master, muito positivo. É um mérito do presidente Lula, do governo Lula, dar essa autonomia para a Polícia Federal fazer as investigações do jeito que está fazendo? Tem mérito do governo nisso? O governo sempre tem a sua intenção política, né? Ele está pressionando muito o centro, né? E aí eu não estou falando aqui que não existe culpa no cartório, mas é que as motivações elas são muito diferentes. Durante o governo Bolsonaro, a Polícia Federal sim tinha independência para fazer aquilo que bem quisesse. Hoje, ela serve como instrumento político. Você vê que depois que o Bolsonaro ele ficou mais à vontade, a sua Polícia Federal ficou mais agressiva. Hoje em dia você vê até policiais federais, como por exemplo o delegado Schor, processando, enquanto eu ainda era deputado federal, me processando administrativamente na PF. Então a motivação das ações, elas são diferentes. É por isso que eu não dou parabéns para o Lula, porque ele faz uma atuação para perseguir, não com a finalidade de investigar um crime e punir. Porque se assim fosse, ele estaria pedindo a prisão do seu próprio filho. Só para fazer um contraponto aqui, no meu programa eu dou sempre espaço para todos os lados, para todos os espectros políticos, para que a população chegue à conclusão que quiser. Semanas atrás eu entrevistei aqui o líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, e, na visão dele, o que ele declarou aqui foi o seguinte, que seria um mérito do governo Lula, a Polícia Federal está fazendo essas investigações. A gente sabe que a Polícia Federal pediu até a quebra de sigilo do Lulinha, filho do presidente Lula, e o Randolfo falou que seria um mérito do governo Lula não interferir na Polícia Federal, diferentemente, segundo Randolfo, do que teria acontecido no governo Bolsonaro quando houve trocas de diretorias, de delegados que tocavam investigações. Essa foi a posição do Randolfo. O senhor gostaria de comentar? Com certeza, né? Jair Bolsonaro foi o único presidente de toda a história do Brasil impedido de nomear o seu diretor-geral, o Alexandre Ramagem. Isso sim foi uma interferência na Polícia Federal, né? Quando você coloca lá o Andrei para no pé do ouvido receber conselhos de advogados do Prerrogativas com relação a Lulinha, isso daí com certeza, né, não faz parte, né, de uma Polícia Federal independente. E a questão de quebra de sigilo, ela só ocorreu porque a CPI já estava em cima para quebrar e também porque existia muita pressão popular. Se assim não fosse, o Lulinha estaria livre, leve e solto para continuar cometendo seus crimes. Então o Randolph, né, falar de Polícia Federal isenta, pelo amor de Deus. Bom, como tradição aqui nas minhas entrevistas, eu sempre concedo ao entrevistado o direito aí de fazer um último comunicado, um último pronunciamento para todo mundo que está nos assistindo aqui no Metrópolis. E assim eu abro esse espaço também para o senhor Eduardo Bolsonaro. Obrigado, Capelli. Aqui, ex-deputado federal, quase ex-policial federal, né, talvez até ex-advogado futuramente, com as contas bloqueadas, com a esposa com as contas bloqueadas, impedido de ver o seu próprio pai, impedido de que seus netos vejam, né, o avô. Não sei se voltarei a ver meu pai em vida ainda, mas para falar para vocês que vale a pena o sacrifício. Não se preocupem, eu sei que eles querem a vocês, nós só estamos no meio do caminho, mas vai valer a pena, porque nós lutamos pelo certo. Deus está conosco, então quem poderá ser contra nós? Se nós nos mantivermos resilientes e resistentes, podem ter certeza que nós venceremos. Obrigado, Capelli. Boa noite. Eduardo Bolsonaro, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
Eu convido a você que nos assistiu até agora aqui no Metrópolis a se inscrever no canal no YouTube, acessar as redes sociais e a coluna Paulo Capelli em metrópolis.com. metrópolis.com/Paulo Capelli. Todas as notas e entrevistas da coluna estão disponíveis no site do Metrópolis. Assim eu encerro a entrevista com Eduardo Bolsonaro. Passo a bola para Natália André. Você continua muito bem acompanhado, até melhor acompanhado agora com Natália André.